Olha, e ontem à noite terminou o júri de um dos casos mais emblemáticos de Santa Catarina, ou um dos casos mais esperados, que foi o caso de saudades da creche, da morte das crianças e professoras. E a gente não quer lembrar muito sobre esse assunto. É um assunto que não agrada a ninguém, aterroriza a mãe em casa, aterroriza as pessoas que têm criança em creche. E isso foi um marco que começou, infelizmente, no Brasil com esse tipo de crime. E ontem, todos estavam esperando a condenação, todos já sabiam, mas sim a sentença. E aí foi uma sentença de 329 anos e 4 meses de reclusão. Bom, depois da sentença dada, veio a discussão. Sentença de 329 anos no Brasil, alguém cumpre essa sentença ou não? Até quando esse cara vai ficar preso? Que, por sinal, já foi avaliado que ele é um psicopata, né? Uma pessoa que não dá para viver em sociedade. Bem, eu estou aqui com o Jefferson Monteiro, que é um dos principais criminalistas, advogados criminalistas aqui da região, para falar com ele sobre essa questão. Porque todo júri a gente aprende alguma coisa, né? Toda sentença a gente aprende. Na minha humilde carreira de repórter policial, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa ser sentenciada com uma quantidade de anos desse tipo, 329 anos. Jefferson, a grande discussão ontem era o seguinte: tudo bem, condenação a gente sabia que ia ser pelo o crime e repercussão que deu. 329 anos. Na tua carreira como advogado criminalista, você já pegou algum caso com uma pena tão alta? Não, esse patamar não. É uma satisfação, Ricardo, estar falando com você, com seus espectadores, telespectadores do Linha Verdade. Esse caso, Ricardo, realmente é um caso emblemático, não é comum, né? Uma chacina onde foram mortas 3 crianças, 2 professores, e foram tentadas, a mais 14 pessoas, dentre elas outras crianças. Então, mais 14 tentativas. A pena, para as pessoas entenderem, ela é balizada, ela é calculada individualmente por vítima, né? Então, primeiro os casos dos homicídios consumados, as 5 vítimas, e depois daquelas tentativas. E aí o júri decidiu então pela condenação, e o magistrado, ele que fixa a pena, ele que determina a quantidade de pena, ele chegou nesse número de 329 anos e 4 meses de condenação, né? Respondendo a sua pergunta, ele cumpre isso? Cumpre. Mas ele cumpre os 329, seria uma pena, uma cadeia perpétua, né? Quer dizer, no Brasil não existe isso, né? Quer dizer, eu queria saber o seguinte: dos 329, pela lei vigente, o que é que ele vai cumprir? 40, 50, 60? Qualquer crime, e nesse caso, se tratando de crimes hediondos que ele praticou, ele teria que cumprir 2/5 da pena desse 329, que dariam mais de 100 anos, no regime fechado, para alcançar o regime semiaberto, né? E aí progredir de uma forma gradativa. No caso dele, existe um artigo no Código Penal, que é o artigo 75, que prevê o cumprimento, que ninguém pode ficar preso por mais de 40 anos. Tá? Até 2019 era 30 anos. Subiu, né? Subiu. Então, esse homicida, esse marginal criminoso, que atentou contra essas crianças, ele vai cumprir 40 anos de prisão. 40 anos em regime fechado. Fechado. Não há regressão para ele dentro desses 40 anos. Não. Veja bem, progressão não há. Regressão, se ele cometer qualquer tipo de crime dentro da cadeia, sim, ele tem a regressão, que pode culminar outros crimes, penas somadas, etc. Mas vamos imaginar que ele cumpra a pena dele sem nenhum tipo de transgressão disciplinar. Ele vai cumprir definitivamente 40 anos em regime fechado. Só para que o telespectador entenda, o doutor Monteiro, há 40 anos, ok, mas se eu trabalhar, porque tem aquela coisa que o pessoal diz, esse dito popular, o preso trabalha 3 dias, ganha 1, para ele não existe isso. Existe. A gente teria que fazer uma conta aqui. Como eu falei no início, a pena dele é 329 anos. Ele tem que cumprir 2/5 para progredir, certo? 2/5. Então isso dá mais de 100 anos. Se nesses 40, ele pode só ficar no máximo 40 anos preso. Então nós temos mais o regime semiaberto,
E a gente tem que entender isso. A conta. Se ele conseguir, aí a gente tem que fazer aqui uma matemática, se ele conseguir remissões entre trabalho e estudo que garantam a ele baixar desses 2/5 que ele tem para cumprir, desses 100 e poucos anos, se ele conseguir atingir isso antes dos 40 anos, ele vai progredir para o regime semiaberto antes do cumprimento de 40 anos. Mas ainda vai ter que voltar, depois da sua primeira saidinha, primeira saída temporária, para cumprir no regime semiaberto. Então a conta dele ainda depende muito se ele vai trabalhar, se ele vai estudar, se ele vai ler livros dentro da unidade prisional. Do contrário, se ele não tiver esse tipo de benefício, ele vai ficar 40 anos preso sim. A pergunta que estava em dúvida, o Dr. Jefferson Monteiro explicou, e algumas situações que marcaram esse júri foram, por exemplo, um depoimento que um oficial do Corpo de Bombeiros deu, que foi a primeira pessoa a chegar no local, né, e atender as vítimas, e no momento que ele chegou, o rapaz estava lá ainda, né, e ele falou para o rapaz, para o bombeiro, o seguinte: olha, cuida bem da minha adaga, sem preocupação nenhuma com as vítimas. A preocupação dele era a adaga, a faca que ele havia cometido, os crimes que ele cometeu. Ele não falou nada em juízo, ele não falou uma palavra no depoimento dele, mas todo mundo sabia que ele ia ser condenado, e a condenação, do meu modo de ver, foi exemplar. 329 anos, que fique lá por muito tempo e que sirva de exemplo isso para outros que pensam em fazer alguma coisa parecida com o que ele fez, que realmente é repudiado, até pela classe dos bandidos, quanto mais para o cidadão de bem. Me permite, Ricardo? É o que a gente espera para o mesmo assassino de Blumenau. É verdade, para o mesmo assassino de Blumenau, que deve estar pintando por aí o julgamento. Eu acredito que não, acho que vai ficar para o ano que vem, né? O fato ainda é recente, né? O processo tem uma tramitação, vai depender se a defesa dele vai recorrer ou não. Então, provavelmente ano que vem a gente vai ter esse júri. Uma média aí de 2 anos, Ricardo, entre a data do fato e o julgamento, que é como ocorreu o caso de Saudades. Pois é, bem lembrado pelo Dr. Jefferson, tem o caso de Blumenau também. Enfim, né? Mas reforçando o que eu falei, é bom o pessoal saber que mesmo o mundo que a gente vive aqui fora e tem leis, dentro do presídio tem as leis dele. Pode ter certeza que esse é o tipo de crime que a bandidagem não aceita.